Linha Internacional. 9h05, nós vamos ao vivo aos Estados Unidos para obter informações atualizadas sobre o desabamento parcial de um prédio em Miami. O correspondente do Grupo Bandeirantes de Comunicação, jornalista Eduardo Barão, está na ponta da linha para nos atualizar das informações. Bom dia, Barão. Olá, Pedro. Bom dia para você, para todo mundo aí no Brasil. Informação oficial até agora é de que uma pessoa morreu, 8 foram levadas para hospitais próximos ao local desse desabamento, mas esse número pode subir. Afinal de contas, o Corpo de Bombeiros também, homens da polícia, estão realizando nesse momento trabalho de resgate. Agora há pouco, inclusive, uma menina, uma bebê, acabou sendo retirada, uma criança com vida debaixo dos escombros, mas é claro que ainda esse trabalho vai continuar ao longo de todo o dia de hoje. A área está bloqueada. A informação, Pedro, é que seria realizada em breve uma reforma nesse prédio. O prédio não é novo, o prédio já tem nesse local em Miami cerca de 40 anos e houve desabamento parcial desse edifício nessa madrugada. Algumas imagens mostram, além da queda, da tragédia, né, que tinham muitos carros estacionados na garagem, o que indica que as pessoas estavam dormindo naquele momento. Já era madrugada em Miami quando houve esse desabamento. O prédio, como eu disse, ia passar por essa reforma, mas simplesmente não houve tempo suficiente. Ainda não há detalhes do motivo que teria levado esse prédio a desabar parcialmente em Miami. Ele fica numa área nobre chamada Surfside, é o nome do bairro, né, na Collins Avenue, de frente para o mar. É claro que há nessa região não só americanos, mas pessoas que vieram de outros países, inclusive brasileiros, que compraram apartamentos nesse local. Então, há uma expectativa muito grande para saber exatamente se tem mais vítimas, mais pessoas feridas nessa tragédia, e a gente continua aguardando aqui a palavra das autoridades, dos policiais, dos bombeiros que continuam trabalhando nessa área que está completamente cercada agora em Miami, Pedro. Pois é, e descrevendo para o nosso ouvinte aqui, Barão, é o desabamento de uma ala de um prédio. É uma ala inteira que veio abaixo, um prédio de 12 andares. Até agora há pouco um ouvinte entrou aqui, lembrando que é uma cena muito parecida com o que aconteceu no edifício Palace 2, no Rio de Janeiro, quando também uma ala do prédio desabou inteira. E a minha dúvida é a seguinte: há alguma informação sobre a ocupação desse edifício, se ele estava totalmente ocupado ou não, se havia alguma ala vazia, porque o desabamento de uma ala inteira num prédio residencial de madrugada pode deixar mais vítimas do que o que já foi encontrado até agora, né, Barão? As autoridades aqui têm um costume diferente do Brasil. Eles vão dando briefings, né, vão dando informações a cada hora, por exemplo, e eles só dão informações sobre vítimas, né, no final. É algo que demora um pouco para sair. A gente fica nessa angústia querendo informar. Então, não há ainda certeza de quantas pessoas estavam no interior desse edifício, nessa parte específica que desabou no momento da tragédia. Então, a gente continua aqui no aguardo das autoridades com alguma palavra oficial. Os repórteres que estão ali na frente do prédio conseguiram ouvir os bombeiros falando de que teria pelo menos uma vítima, mas nem isso oficialmente partiu da boca de autoridades, dos policiais que estão ali desde a madrugada trabalhando. Então é incerto nesse momento saber quantas pessoas estavam nessa ala, nesse local que acabou vindo abaixo, Thaís. Na montanha do entulho, né, nas imagens que nós estamos observando aí, dá para identificar aparelhos de ar-condicionado. A única coisa que dá para ver nessa montanha que se formou do entulho, né, dessa parte da estrutura que despencou, justamente são essas caixas, né, do ar-condicionado desse edifício. A gente está acompanhando imagens ao vivo na tela do Band News TV, socorristas, policiais ali trabalhando no local, ainda em busca aí de informações. Não tinha informação se estava chovendo, como é que estava o tempo por lá no momento não, né, Barão? Está fazendo muito calor por aqui, viu, Pedro? A gente está no verão. Essa região de Miami também não tem informação de chuva. É claro que houve um problema sério na estrutura, né? A gente não tem ainda informações do que levou até a queda desse edifício, mas é uma região que chove bastante, é uma região bastante úmida, né? Quem já foi para Miami sabe muito bem como é que funciona essa época do ano também por lá, mas não tinha nenhum efeito do clima ou mesmo algum fenômeno como furacão, nada disso. Alguma coisa séria aconteceu na base, na estrutura desse prédio, não envolvendo fatores externos que justificariam qualquer tipo de cena lamentável
como essa que a gente está acompanhando no canal da Rádio Bandeirantes. E como tem o prédio ao lado, né, estrutura idêntica, né, estrutura gêmea, a gente consegue visualizar, muito embora não tenha imagem do momento em que caiu, né, a gente consegue visualizar exatamente o que caiu. É toda a parte da frente do prédio. É a sacada ali, né? A sacada e, né, provavelmente a sala do prédio, né? A parte da frente. Isso. Caiu de cima para baixo, né? Não despencou lá de cima, os primeiros andares lá de cima, não. Foi tudo para baixo. Lembra muito o Palace 2 mesmo, para quem não é cringe, né? Como a gente tava falando ontem aqui, Pedro, né? Para quem não tem 21 anos, faz mais ou menos esse tempo que caiu o Palace 2. O Palace 2 era um prédio de uma construtora chamada Sersan, que era de um deputado federal chamado Sérgio Naia. O prédio veio abaixo durante uma madrugada, eu não me lembro se era Carnaval. Ou pertinho do Carnaval. 1998. Aí eu não 1997 ou 98. E esta construção aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, tinha sido feita em boa parte com areia da praia. Não sei se Miami Beach faz parte, né? É em Miami Beach. Eu não sei se esse componente vai fazer parte depois. Sabe o que chama das atenção para quem já participou desse tipo de cobertura, como você, Eduardo Castro? A proximidade, né, dos bombeiros ali. Normalmente, por muito menos do que isso, o Corpo de Bombeiros isola a área, ninguém chega perto. Não tem nem fita ali perto. Eles estão andando por debaixo da estrutura ali, você vê gente circulando, policial ali. Deve ter alguma informação de que não há risco de mais um desabamento da estrutura que está lá no local. Eduardo Barão, obrigado pela participação ao vivo hoje aqui no Jornal Gente, hein? Bom trabalho para você. Valeu, Pedro, Thaís, Edu, bom trabalho para vocês no Brasil. Até mais. Até mais.